Olá pessoal, sou a doutora Paula Iagli e sou especialista em Direito Imobiliário e Sucessório há mais de 20 anos. E vim falar hoje com vocês aqui no programa Conexão sobre um tema que gera muita dúvida, que é regime de bens, tanto no divórcio como nos inventários. Doutora Paula, como funciona a comunhão de bens? Então, eu vou falar aqui sobre 5 formas aqui de casamento que nós temos, que é comunhão universal de bens. Nós temos também a comunhão parcial de bens. Temos a separação total de bens, que é também escolhida pelos casais, pelos cônjuges, pelos companheiros. E temos também a separação obrigatória de bens e participação final nos aquestos, que quase ninguém utiliza essa forma de regime de bens, vamos botar assim. Então, eu vou falar, comunhão universal de bens, todos os bens eles vão se comunicar. Tanto os bens que você já tinha antes do casamento, como os bens que você vai adquirir durante o casamento. Tudo vai se comunicar. No caso da comunhão parcial de bens, os bens que vocês já tinham antes do casamento, eles não vão se comunicar. Somente que vocês vierem adquirir durante essa união estável ou durante o casamento. Já na separação total de bens, vocês vão escolher esse regime, que não é o regime tradicional, convencional. Então, vocês vão ter que fazer um documento, que é um pacto antinupcial ou um contrato de convivência em caso de união estável, para poder escolher um regime diverso, ou seja, um outro regime que não é o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime hoje adotado pelo nosso sistema legal. Se você não fizer nenhum documento antes de casar ou durante essa união, vai ser o da separação parcial de bens. Ah, não, mas eu quero um outro regime. Então, você vai ter que fazer esse documento, um pacto antinupcial ou um contrato de convivência. E aí você vai escolher ou separação total, ou você vai escolher comunhão universal de bens. E como eu estava falando, também tem o regime da separação obrigatória de bens, que é imposto pela lei. Então, dependendo de certas circunstâncias entre o casal, você vai ser obrigado a escolher esse regime, que é o da separação obrigatória de bens. E que vão também trazer algumas consequências em relação a esse regime de bens. E temos a participação final nos aquestos, que só passando aqui para entender um pouquinho que existe também esse regime de bens. O que é o regime da participação final dos aquestos? É um misto, é um híbrido, é um misto. Durante o casamento, é separação total. E na hora que vocês forem se divorciar, ou no caso de morte, de herança, aí você vai ser a comunhão parcial de bens. Mas é um regime pouquíssimo utilizado hoje em dia. No caso da comunhão universal de bens, como é que ela vai se dar no divórcio? Tudo vai ter que ser partilhado, inclusive as dívidas. Nós temos algumas exceções que realmente não entram, que seriam a bens de uso pessoal, alguns direitos e alguns bens eles não vão se comunicar, pensão, mas em regra, tudo que você adquirir com aquela outra pessoa e o que você já tinha, que você leva para o casamento, tudo vai se comunicar na hora do divórcio. Já na comunhão parcial de bens, que hoje em dia é o regime adotado, é o legal, que todos se casam nesse regime, não. Se você recebe uma herança, se você recebe uma doação,
Esses bens que você leva para o casamento, que nós chamamos de bens particulares, na hora que for fazer um divórcio, eles não vão se comunicar. Cada um vai ficar com o seu bem particular. E o que vocês comprarem durante uma união estável ou durante o casamento, porque agora está equiparado, não existe mais essa diferença de união estável e casamento, isso vai se comunicar, esses bens vão se comunicar e vai ter que ser dividido no divórcio. E nós temos também, como eu estava falando, a separação total de bens. Na separação total de bens, tudo que vocês vierem adquirir fica com cada um, não mistura, não há uma comunhão entre esses bens, entre o casal. Cada um fica com o que é seu, o nome já diz, separação total de bens. Isso no caso do divórcio. Doutora Paula, para a pessoa que quer se casar de novo, mas já possui uma família, qual é o melhor regime a ser adotado? Ultimamente, nós temos um outro quadro de famílias que é justamente esse, famílias que vêm de um segundo casamento, de um terceiro casamento, de um quarto casamento, e né, tem filhos, né, dessas uniões, então muitas vezes realmente você não quer que esses bens venham se comunicar, que você pensa muito na questão também do inventário, na questão da sucessão para os filhos. Então você pode estar adotando um regime diferente da comunhão parcial. E através de um pacto antinupcial, você pode escolher qual é o regime que você quer adotar. E nesse caso, eu indico fazer a separação total de bens. Você faz um pacto antinupcial, no qual você vai escolher como regime a separação total de bens. E nesse pacto, você também pode colocar ali que os cônjuges, tanto o marido quanto a mulher, ou eles podem escolher um outro regime e colocar ali, inclusive, a renúncia. Você pode colocar renúncia ao direito de concorrência. No Rio de Janeiro, existe o Código de Normas, no qual ele, através do provimento, ele permite que você coloque, sim, essa renúncia ao direito de concorrência. Aí nós estamos falando um pouco aí questão de inventário. Por quê? Durante o divórcio, como eu disse, separação total de bens, os bens não vão se misturar, separou, divorciou, cada um fica com o seu bem. Já no caso da sucessão, não. Aí, esse cônjuge sobrevivente, mesmo na separação total de bens, ele vai ser herdeiro. Por isso, nós estamos falando dessa cláusula de renúncia a esse direito de concorrer com os filhos. Sejam os filhos de ambos ou filhos de outro casamento anterior. Então, nesse caso, o cônjuge sobrevivente, ele diz que ele abre mão dessa concorrência. E o Código de Normas aqui do Rio de Janeiro e de alguns outros estados também permite essa renúncia. Inclusive, a reforma do Código Civil, que está em andamento, ele já traz essa reforma, essa possibilidade dos cônjuges, sim, dizerem que eles renunciam a esse direito. Doutora Paula, é possível alterar o regime de bens depois do casamento? Sim, é possível você fazer essa alteração. Nós temos previsto no código, você pode fazer essa alteração no judiciário. São casados, você quer fazer essa alteração de bens? Quando você é casado, você vai fazer essa alteração no judicial. Você vai pedir ao juiz, você vai explicar os motivos e vai explicar ao juiz, sim, que você quer alterar esse regime de bens da comunhão parcial para comunhão universal de bens ou para separação total de bens. Já existe também um provimento que você pode fazer isso no extrajudicial, mas poucos cartórios ainda estão adotando essa alteração de regime de bens com pessoas casadas no extrajudicial, no cartório civil de pessoas naturais. Eu estou fazendo essa alteração. Eu tenho um caso de pessoas que realmente casaram pelo regime da separação obrigatória de bens. Só que esse motivo, eles conseguiram remover esse motivo que os obrigava a casar dessa forma, da separação obrigatória. E agora eles querem sim mudar o regime de bens. Então, eu estou fazendo essa alteração de regime de bens num cartório, não no judiciário, porque esse cartório já adotou essa alteração do regime de bens de pessoas casadas, mas nem todos os cartórios já estão fazendo esse tipo de serviço. Mas é possível sim fazer alteração. Como o regime de bens influencia no momento da partilha em um divórcio?
Então, como eu disse para vocês, se você é casado pela comunhão universal de bens, todos os bens vão ser partilhados. Já se você casa pela comunhão parcial de bens, aí você só vai dividir, no caso do divórcio, você vai fazer essa partilha no divórcio só dos bens que você adquiriu durante esse casamento ou durante uma união estável. Há algum regime mais vantajoso para quem tem empresa ou patrimônio antes do casamento? Sim, eu entendo que seja o regime da separação total de bens, porque senão tudo você vai ter que comunicar e pedir autorização do cônjuge. Se você quer vender um bem da empresa, você vai ter que pedir autorização, assinatura do cônjuge. Então, assim, eu já tinha empresa. Tá, você já tinha empresa. Então, aquele capital que você colocou na sua empresa naquele momento que você já tinha, não vai se comunicar. Mas se essa empresa ela tem um crescimento, ela se expande, essa alteração, essa valorização da sua empresa vai se comunicar sim, se for na comunhão parcial de bens. Já se você escolher a separação total, nada vai se comunicar. Eu sou a doutora Carolina Russo, atuo há 9 anos com a harmonização facial e corporal, e durante esses anos eu tenho acompanhado a evolução no mercado, onde os pacientes hoje buscam cada vez mais naturalidade e não procedimentos padronizados, aonde as características desses pacientes não serão preservadas. Aqui a gente realiza desde procedimentos mais simples, como toxina botulínica, preenchimentos, como também procedimentos como harmonização facial completa, harmonização íntima, harmonização de glúteos, que cada vez mais também têm sido procurados, porque nós moramos na cidade do Rio de Janeiro, onde as pessoas gostam de se sentir bonitas, atraentes, então são procedimentos que cada vez estão mais em alta e são muito solicitados aqui no nosso consultório. Meu nome é doutora Josane da Rocha, E eu sou a doutora Luna Alves. somos da clínica CIOI Odonto Rio, um centro especializado em odontologia estética. Estamos situados no centro do Rio de Janeiro, no edifício central. Aqui nós temos diversas especialidades, como endodontia, terapia neural, implantes dentários e reabilitações orais. Por sermos uma clínica familiar constituída por mãe e filha, visamos um tratamento humanizado e individualizado para cada paciente, Aqui no CIOI você vai encontrar um ambiente acolhedor. unido à ciência e tecnologia de ponta aplicada à odontologia. Esperamos por vocês. Por que a saúde bucal vai muito além da estética? Quando você se fala em saúde bucal e estética, elas estão totalmente correlacionadas. Se você não tem os dentes bem tratados e dentes cuidados, de certa forma, não adianta você fazer um preenchimento labial, você fazer um preenchimento de bigode. Se você pegar uma pessoa, mesmo uma mulher bonita, toda arrumada e montada, se ela sorrindo, se ela não tiver os dentes bem tratados, isso realmente Ou não tiver os dentes, né? não vai adiantar de nada. Então, assim, perda de dentes. Se você não tem uma dimensão vertical, se você não tem altura dentária suficiente, de nada adianta você fazer uma harmonização. Então, realmente, a gente começa um tratamento pela boca, pelos dentes, pelo sorriso. Harmonizar começa pelos dentes, com certeza. Quais os problemas mais comuns que vocês recebem no consultório? Cáries dentárias, Cáries sangramentos ocultas. gengivais, cáries ocultas. Por isso que é muito importante, de 6 em 6 meses, você fazer uma visita ao dentista, fazer uma boa limpeza. Um raio-x anual, para que a gente veja também essas cáries que a gente não, né, não enxerga geralmente ali clinicamente, né? Às vezes uma sensibilidade que pode ter alguma coisa, pode ter uma cárie profunda. Enfim, tá sempre atento a um tratamento, pelo menos de 6 em 6 meses, para que você possa Fazer uma revisão fazer uma mesmo. revisão sempre que possível. Como as pessoas subestimam a prevenção? Não escovando os dentes. E não passando fio dental. Então, assim, a escovação e fio dental é básico, assim, é o básico mesmo. São imprescindíveis para uma saúde oral de qualidade, com certeza. Sim, para você ter um hálito bom, para você ter dentes saudáveis, gengiva também, uma gengiva saudável, E né? ter dentes, né? Ter a manutenção dos dentes na boca, né? Agora vamos falar um pouquinho de tecnologia na odontologia.
Quais tecnologias vocês usam hoje que facilitam os tratamentos? A gente trabalha, por exemplo, na implantodontia, a gente trabalha com os motores, né, mais modernos, Implantes mais modernos. implantes modernos, tecnologias de superfície de implante novas. Na Limpeza com ultrassom. endodontia também trabalhamos com motores rotatórios e, né, a gente não trabalha mais com técnica manual, que facilita muito a gente instrumentar um canal e ter uma durabilidade maior desse dente na boca também. Ultrassons. Limpeza com ultrassom, usar uma luz violeta para um clareamento dental e, enfim, luz de LED, laser. E, assim, a odontologia de, sei lá, alguns anos para cá, né, de vários anos para cá, ela mudou muito, muito. Então, hoje a gente vê que até mesmo o procedimento de implantodontia, de cirurgia, que você tinha pouco recurso, pouco material, pouco instrumental, hoje você tem uma gama de coisas que você pode utilizar que te facilitam muito, muito, muito na clínica. Então, Além de assim, enxertos ósseos, a gente trabalha sim, com fibrina também, que é o que tem de mais moderno em implantodontia, sim. Então, assim, você tem muito recurso hoje para você fazer uma odontologia de de ponta, ponta, né? de qualidade. Certo. E conseguir resultados. Agora fala pra gente um exemplo de um tratamento moderno que mudou a experiência do paciente. Fibrina, enxerto, É. enxerto ósseo, eh, a própria implantodontia mesmo, com seus recursos de implantes mais curtos, você consegue hoje reabilitar um paciente, e às vezes aquele paciente não pode passar por uma cirurgia enorme, então você simplifica o procedimento, consegue reabilitá-lo, né, devolver o sorriso e devolver os dentes. As tecnologias de superfície dos implantes também fazem com que a gente, às vezes, reabilite um paciente num tempo muito menor. Antes a gente demorava Sim. 9 meses para devolver os dentes para os pacientes, hoje em dia a gente, às vezes, em 2 meses consegue reabilitar um paciente. E a própria a harmonização também, né, muita coisa boa de tratamento, de fios, de tipos de fios, de reposicionamento de tecido para rejuvenescimento. Existe uma coisa, que eu vejo muito, você abre o Instagram e as pessoas começam a te falar de uma fórmula mágica de rejuvenescimento, que você pode comer tudo que você quiser, que você pode continuar bebendo seu refrigerante, e você não precisa malhar, você não precisa correr, você não precisa fazer nada, você pode comer tudo quanto é besteira, que você vai tomar uma pílula no final de tudo isso, que eles Vai ficam resolver. meia hora, e vai resolver a sua vida, entendeu? Aí você olha para aquilo, geralmente eu vejo esses vídeos, eu faço questão de ver para ver o que vai acontecer no final. E no final tem sempre um produtinho mágico que vai fazer um blim e a pessoa vai ficar linda e jovem. Assim, na verdade, milagre não existe, né? A gente sabe que para ter dentes saudáveis você tem que escovar, você tem que cuidar, para ter saúde, o colágeno na pele, você tem que se alimentar bem, você tem que se exercitar, você, enfim, é um conjunto de coisas, entendeu? Então, assim, fórmula mágica não existe. Existem muitos tratamentos bons, principalmente para Muitas tecnologias rejuvenescimento, novas reposicionamento que de ajudam bastante. tecido, e fibrina, e um bioestimulador na pele, enfim. Você pode hoje fazer 60 anos tendo uma pele boa, mas, ou até mais, mas você tem que batalhar para Sim. isso. Incríveis. E vocês estavam falando do tempo, né, que precisa voltar para fazer na clínica consultas, é de 6 em 6 meses mesmo, tem que voltar antes? Como é que funciona isso? De 6 em 6 meses é o que a gente Pelo menos. indica, pelo menos. Pacientes que têm problemas periodontais mais avançados, a gente precisa de menos tempo, De né? De 4 em 4 meses, né? Mas no geral, sim. E até na harmonização também a gente fala muito disso, que às vezes o paciente quer vir fazer e não volta mais. E também não tem como, assim, um botox a gente tem que ter um retorno de 4 a 6 meses. Quando a gente faz fios lisos ou fios de tração para melhora da Escolar, qualidade né? de pele, a gente também precisa de um retorno desse paciente pelo menos anual. Associar com bioestimuladores, que só um bioestimulador também para devolver o colágeno na pele muitas vezes não é suficiente. A gente precisa de outras Sim. sessões com intervalos de 30 em 30 dias. Então, dependendo do tratamento, a gente É um precisa processo, né? que o paciente realmente engaje, né? E venha sempre, né? E venha continuar sempre, né, fazer um tratamento, fazer mais alguma coisa. É como a gente estava falando, né, não existe mágica. Então, assim, é realmente um investimento. A saúde é um investimento, Com né? certeza. É um cuidado constante. Então, Exato. assim, e é de dentro para fora. Então, assim, não adianta você só se encher de preenchedor, você tem que realmente ter uma boa alimentação, cuidar de forma geral
da cabeça, do corpo, de tudo junto, para que você possa ter um efeito, né, De saúde geral, né? de saúde geral e ficar jovem. Então, assim, é por aí. Agora fala pra gente, vocês podem passar uma dica simples de saúde bucal que todos deveriam adotar hoje? Escovar os dentes 3 vezes ao dia E passar fio dental. passar fio dental pelo menos uma vez por dia, com certeza. É uma dica simples, mas que evita cáries dentárias, perdas dentárias, sangramento Sim. gengival e uso diversos de bons problemas produtos periodontais. também. Tem muitos produtos odontológicos também bons, de cremes dentais. Uma das coisas que eu tinha muito. Sim, Não ligava talvez não muito, ligava, não né? valorizava muito, é a escova, uma escova elétrica que eu acho que isso aí, assim, é um diferencial. Eu como Não é uma o que dentista. dita uma boa escovação, claro. A gente sabe que uma escova comum e o fio dental resolvem super bem. Mas se a pessoa Mas não tem podendo uma agregar, entendeu? Ela não né? consegue fazer uma higienização boa, acontece muito. Muitas das vezes você escova melhor um lado e não escova direito o É, outro, verdade. você escova uma região boa, melhor e a outra, você, entendeu? Fica sem escovar direito. Então, assim, a escova elétrica, ela ajuda agrega muito, né? E ela também ajuda muito aqueles pacientes também que têm uma certa mania de usar uma força muito exagerada na escovação. Então, a escova elétrica, ela acende a luz vermelha lá quando você força muito a escova. Então, assim, Para pacientes é um também que diferencial. dependem de outra pessoa para fazer sua escovação, né? Sua também. higiene, né? Também tem isso. Então, assim, a escova elétrica é uma coisa que eu comecei a usar e, bom, de certa forma, como eu sou meio jurássica, eu achava que não funcionava muito, mas funciona. É bom. Vale a pena. Esperamos, então, vocês aqui no CIOI. E não deixa de seguir a gente, procura a gente lá no Instagram, @CIOIOdontoRio. Para marcação de consulta, a gente tem o link da bio também, que vocês caem direto no WhatsApp. Venha fazer uma avaliação conosco. Eu vou completar o 18º ano, agora em outubro, vai ter uma grande festa, né? E o que faz a diferença em relação ao meu trabalho, né, em relação às demais massagens, né, além da dedicação, além do trabalho, além de toda a capacitação que eu busco, né, para oferecer o melhor ao meu cliente, né, é o caráter integrativo, né, que nós temos em relação ao nosso trabalho. Ele é integrativo porque ele é totalmente baseado, né, naquilo que você mais precisa, naquilo que o meu cliente mais gostaria de refinar em relação ao seu corpo, né? E é integrativo também porque ele abarca, né, a minha trajetória, né, 17 anos de carreira, onde tudo aquilo que eu desenvolvi, criei e implantei em relação à minha carreira, eu coloco à disposição do meu cliente através de manobras nacionais, internacionais e autorais. Essa técnica é a centrífuga frontal. Com ela, nós conseguimos a façanha de fazer uma cliente reduzir 34 centímetros de cintura em apenas 3 meses. E ela também faz parte do método MMA. Ah, mas Márcio, mas a minha demanda é uma demanda estética porque eu preciso reduzir medidas, mas eu também tenho uma demanda terapêutica porque eu sinto dor no meu nervo ciático. Gente, isso não tem o menor problema. Por quê? Porque nós implantamos, né, o nosso trabalho, né, colocando a sua prerrogativa, o seu objetivo, né, em caráter primordial, mas isso não impede que eu possa fazer uma manutenção das articulações, que eu possa trabalhar a tua retenção de líquido através da massagem e drenagem 360, que fazem parte do método MMA, e possíveis demandas extras. Essa técnica faz parte da massagem havaiana. O nome dela é Lomi Lomi Fusion.
Essa manobra que eu vou fazer agora é uma manobra que faz parte das nossas técnicas modeladoras, tá? E também autorais, tá? O nome dela é Duda Freak. As áreas que ela trabalha seria cintura, flancos, abdômen superior e abdômen inferior. E ela também faz parte do método MMA. Essa manobra que eu vou apresentar agora é a tão famosa centrífuga. Ela já é conhecida em quase todo o território brasileiro. Com ela, nós conseguimos o resultado de mais de 34 centímetros de cintura de abdômen superior, inferior e flancos. É a técnica ideal para você trabalhar os seus pneuzinhos e também a sua cintura. E ela faz parte das manobras autorais do repertório do método MMA. E uma das coisas que acaba sendo muito importante nisso, né, é a nossa localização, que é pertinho do metrô Cantagalo, tá? No prédio do CREB, né, em Copacabana, tá? Tudo isso está ao seu alcance, tá? Meu nome é Márcio Arruda, tá? E vai ser uma honra receber vocês. Olá, eu sou Tereza Freitas, corretora de imóveis na região mais nobre do Rio de Janeiro, atuando há mais de 20 anos nesse mercado, mais especificamente na região de Ipanema, Leblon e Copacabana, e estou agora num novo momento. Depois de 20 anos atuando somente com a parte hotéis, agora estamos num mercado mais amplo. O nosso objetivo é ampliar a nossa atuação, oferecer mais opções para os nossos investidores, que são a maior parte, né, correspondem à maior parte do nosso, dos nossos clientes, e agora estamos inaugurando um novo endereço. Olá, meu nome é Michele Blanco, advogada, sócia fundadora do escritório Blanco e Brito. Estou aqui ao lado da minha sócia Jéssica Brito. No episódio anterior, nós apresentamos o nosso escritório, nossa estrutura, falamos um pouco do nosso trabalho e hoje, em continuidade, nós vamos abordar temas práticos da advocacia no mundo empresarial. Vocês têm uma atuação forte no direito trabalhista e previdenciário. Quais são os principais desafios das empresas nessas áreas hoje? João, eu acho que é a constante mudança. A gente está num mundo muito rápido e as leis estão acompanhando. No direito do trabalho, cada hora é uma medida provisória diferente, uma norma regulamentadora diferente que o empresário tem que cumprir. Então, lidar com as constantes mudanças e atualizações no mundo do trabalho empresarial, eu diria que é um dos maiores desafios.
Já em matéria previdenciária, eu também pego o gancho aqui da minha sócia. Nós temos muitas mudanças constantes na área previdenciária, sobretudo em matéria de sistemas de informação que precisam ser passados para o governo federal. Sistema do E-Social, então sempre tem essas mudanças e quando o empregador ele não consegue acompanhar essas mudanças com uma equipe qualificada, ele acaba não passando as informações corretas e isso acaba gerando um passivo muito grande, ele paga multas em relação a isso, ele tem problemas com a própria assinatura da carteira de trabalho dos funcionários, fora outros pontos também de relevância, como afastamentos previdenciários, acidentes de trabalho, uso incorreto de equipamentos de proteção individual. Então, o direito previdenciário ele também está sempre numa constante mudança que o empregador precisa se atualizar e ter uma equipe especializada para cuidar desses pontos sensíveis. Quais são os erros mais comuns que as empresas cometem nessas áreas? Olha, são tantos erros, João, que eu poderia fazer um e-book aqui só sobre os erros. Mas vamos lá. Primeiro de todos, assim, tá no ranking 1 das ações judiciais, né? Tanto erro que a quantidade de erro vira uma demanda judicial. É o pagamento de horas extraordinárias. As empresas não têm um controle certo, não fazem um acordo com o sindicato da categoria, muitas vezes suprimem intervalo intra-jornada, não respeitam interjornada, feriados. Então, a maioria das empresas não fazem uma gestão correta do pagamento de horas extraordinárias. Esse eu diria que está no ranking 1, mas eu vou elencar de repente mais uns 2, 3 para dar de bônus aí para os empresários que estiverem assistindo. Um erro clássico também. Contrato de trabalho padrão. Cada empresa tem a sua peculiaridade, cada segmento tem as suas particularidades. Como que eu vou pegar aqui o contrato padrão da empresa X e aplicar para a empresa Y? A maioria das empresas pegam um contrato de trabalho padrãozinho de uma folha, geralmente aquele que o contador envia, e sai replicando. Isso é um erro clássico de todas as empresas. Contrato de trabalho não é receita de bolo. E vai ficar muito longo aqui se eu falar a importância do contrato de trabalho em detalhes, mas é um erro clássico. Vou falar mais um, a falta de um regimento interno. Então, eu vou deixar esses 3 maiores erros, mas eu poderia falar uns 50 aqui facilmente. Em matéria previdenciária, o principal que nós verificamos é o afastamento dos funcionários, seja por afastamento previdenciário ou acidentário. Qual a diferença disso? Um funcionário, quando ele fica doente por uma doença de qualquer natureza, ele pode se afastar, ser encaminhado para o INSS quando ele tem mais de 15 dias de afastamento. E nós temos o acidentário, que é o acidente de trajeto, o acidente típico de trabalho e também a doença ocupacional. As empresas, elas por desconhecimento e até por uma equipe qualificada para isso, muitas vezes elas deixam de emitir o comunicado de acidentes de trabalho. Elas não têm a mínima noção de que um funcionário, quando ele volta de um auxílio-doença acidentário ou de doença ocupacional, ele tem uma estabilidade de 12 meses após a alta dele do INSS. Essa empresa precisa depositar o fundo de garantia desse empregado que está afastado por um motivo de doença do trabalho ou acidente de trabalho, gerando uma série de problemas futuros que vão culminar aqui com a minha amiga Jéssica numa ação trabalhista. Uma ação trabalhista muito complexa, que esse funcionário pode ter que passar por uma perícia. Então, às vezes, por mero desconhecimento de pilares básicos do direito previdenciário, as empresas acabam tendo demandas trabalhistas que poderiam ser prevenidas. Doutora, recebemos uma mensagem de um telespectador dizendo que a empresa comunicou ele hoje que ele entraria de férias amanhã. Isso pode?
Não pode, João. A empresa tem um prazo para poder respeitar. E esse prazo são de 30 dias. Imagina, se eu fizesse como o gestor de RH dessa determinada empresa faz. Eu chego para você, Michele, amanhã você está de férias. Como que a Michele programa uma passagem, um passeio? Primeiro, vamos pensar qual é a natureza jurídica das férias. Para que as férias servem? É para você descansar, para você desconectar. Inclusive, quando você coloca um funcionário de férias, você não pode nem ligar para ele. Aquela planilha assim, assim, assim. Aguarda aí, vai falar com ele quando voltar. Então, para que a Michele consiga relaxar, viajar, se desconectar para voltar super bem, ela precisa se programar. O que ela vai fazer nas férias? Ela quer viajar para a Europa, quer fazer uma Eurotrip, o que você vai fazer, Michele, nas suas férias? Mas para isso, como tudo na vida, precisa de um planejamento. Então, João, telespectador, não sei se é o nome dele, a empresa agiu de uma forma errada. Ela não pode virar para você e falar, amanhã você está de férias. Ela tem que te avisar pelo menos com 30 dias de antecedência para que você possa fazer o seu planejamento com o que você quer curtir as suas férias. Inclusive, dá para a gente pegar um gancho aí da importância do departamento pessoal e os recursos humanos numa empresa. A gente costuma dizer, né, Michele, que o RH é o coração da empresa. Primeiro que o RH é a porta de entrada, é a porta de saída, ele é tudo ali dentro de uma empresa. E a Michele, ela tem uma experiência, João, não sei se a gente comentou, não lembro, já no episódio anterior, de 15 anos trabalhando dentro de RH. Ela foi gerente do setor de RH e trabalhava muito em conjunto ali com o departamento pessoal. Então, o RH bem alinhado com a cultura empresarial da empresa, tendo COPs bem definido, políticas internas, faz toda a diferença, não é mesmo, Michele? Sim, e esse exemplo das férias, por que ocorre esse erro? Porque a empresa ela não consegue fazer uma gestão ali dos seus funcionários. 2 pontos. Primeiro, ela tem que ter um relatório da quantidade de funcionários que tem, admissão desses funcionários, quando vai vencer as primeiras férias e fazer um provisionamento financeiro. Porque um outro ponto também das férias são 30 dias para avisar e 2 dias antes do gozo das férias, o funcionário tem que estar com esse valor em mãos, justamente para ele ter esse direito de se desconectar, de sair, de fazer o que ele quiser durante as suas férias e ter a sua indenização desse período. Então, um departamento pessoal bem organizado, ele precisa definir a sua quantidade de funcionários, passar isso para os seus gestores, porque às vezes aquele funcionário, ele faz uma determinada função e você não tem uma outra pessoa naquele setor. Então, quem vai ficar fazendo isso? É toda uma organização, tanto da gestão de pessoas, como da gestão financeira. Então, esses erros ocorrem simplesmente por uma falta de gestão. Então, uma empresa organizada, ela não vai incorrer nesse erro. E é de suma importância, até porque a legislação, ela tem uma série de previsões sobre as férias. A gente tem ali pessoas estagiários, geralmente ele vai tirar ali perto do período dele escolar. Se você tem pessoas ali que são do mesmo grupo familiar, eles terão uma preferência para tirar essas férias em conjunto. Mas como uma empresa desorganizada vai gerir isso? Então, a gente faz um trabalho em conjunto com o departamento pessoal e com o RH, justamente para criar esse clima organizacional dentro da empresa, de forma que ela possa ter uma gestão de pessoas e também uma gestão financeira adequada para esse momento tão importante, que é o momento da concessão de férias. Perfeito. Existem alguns sistemas que as empresas usam, geralmente grandes empresas, pequenas, acaba sendo planilha em Excel, para ajudar a fazer toda essa administração da gestão de férias, mas ele não é 100% confiável. Alguns sistemas, a gente tem percebido que eles erram na data da concessão de férias, né? A empresa Sim. Eles erram a data da concessão, existe o período aquisitivo, existe o tempo que depois não pode ultrapassar, porque senão gera multa. Então, ainda que na sua empresa possua um sistema, é importante você ter uma política interna, ter isso ali bem definidinho. Quem é que vai fazer, como que vai fazer, qual é o tempo, ter mesmo uma rotina em relação à gestão de férias. E outro ponto
ponto também, Jéssica, quando a gente fala de gestão de RH, você tocou num ponto bem sensível, que é o funcionário se desconectar de tudo. Quem é que vai fazer isso? As pessoas hoje se comunicam muito pelo WhatsApp. O funcionário está de férias, ele está num grupo da empresa. Por que o número dele pessoal está ali se ele está de férias? Essa pessoa que está gerindo o RH, ela vai passar o comunicado ali para aquele supervisor imediato, ver quem é responsável pelo grupo, e nesse tempo, esse funcionário vai ser tirado do grupo, porque ele tem o seu direito à desconexão. Acabou o período de gozo de férias, voltou para a empresa, vida normal, vida que segue, ele é incluído no grupo novamente e pode participar das atividades diárias e cotidianas daquela empresa. Enquanto estiver de férias, não, é desconexão total. Excelente. O grupo de WhatsApp nas empresas se tornaram uma realidade, né? O avanço tecnológico, toda empresa tem grupo de WhatsApp. Muitas das vezes tem algum sistema interno, algum chat, mas a maioria das empresas, principalmente pequenas e médias, utilizam o grupo de WhatsApp como meio de comunicação. E ótimo você ter lembrado isso. Olá, eu sou Elaine Apolinário, sou advogada, eu presto consultoria para a IUPREV, assessoria previdenciária. A IUPREV é um escritório que está localizado na Tijuca, no Rio de Janeiro, mas que presta serviços para o Brasil todo de forma remota. Nós estamos há quase 10 anos no mercado, levando as melhores soluções previdenciárias na área administrativa e na área judicial. Eu quero deixar para vocês algumas dicas para uma aposentadoria de sucesso. Muitas vezes eu recebo clientes aqui no escritório, quando eu peço a documentação, a pessoa responde: "Ih, doutora, rasguei os contra-cheques." Nunca faça isso. Guarde os seus contra-cheques. Foi demitido? Guarda a rescisão do contrato de trabalho, porque você pode precisar um dia. A carteira de trabalho, por si só, não faz aquela prova plena, né? Porque qualquer pessoa pode fazer uma anotação numa carteira de trabalho. Então, é importante você ter outros documentos que corroboram com a carteira de trabalho. É muito importante você ter um extrato analítico do FGTS, os contra-cheques, a rescisão do contrato de trabalho, uma declaração da empresa, porque no momento da sua aposentadoria, se o servidor do INSS tiver alguma dúvida, são esses documentos que vão sanar essa dúvida. Portanto, é importante você ter os seus documentos guardados ali em um local seco, um local bem guardado, porque você pode precisar. Os carnês. Fez o pagamento de carnê? Ah, doutora, mas está tudo no INSS. Não necessariamente. Eu estou cansada de ver aqui no escritório pessoas que têm pagamento no carnê, mas que não consta no INSS. Portanto, guarde os carnês de pagamento. Todos eles podem ser importantes e decisivos para aumentar a sua média salarial. Uma outra dica que eu quero deixar com vocês é: não compartilhem a senha do GovBR. Há um tempo atrás, a senha do GovBR, ela dava acesso somente ao portal do INSS, mas agora não. A senha do GovBR, ela dá acesso a diversos portais, como emissão de carteira de motorista, carteira de trabalho digital. Então, para evitar fraude, não compartilhe a sua senha do GovBR. Uma outra dica preciosa faça os cálculos previdenciários antes de dar entrada na sua aposentadoria. Veja, em alguns casos, você aguardar mais 6 meses pode ser decisivo para você ter uma renda mensal inicial melhor. Portanto, é importante você procurar um profissional qualificado para ele fazer toda a conferência da documentação, né, para ele fazer o cálculo e a contagem, e ainda para apontar qual é a melhor regra de transição no seu caso. Às vezes, esperando mais 4 meses, 6 meses ou 1 ano, você pode ter aí uma renda mensal inicial muito melhor. E uma vez aposentado, não dá para você renunciar a essa aposentadoria. Se você aceitou e está recebendo a aposentadoria, não dá para voltar atrás, desistir daquela aposentadoria e pedir novamente, ainda que tenha contribuições. Porque assim,
Quando você se aposenta, você pode continuar trabalhando normalmente. O desconto previdenciário, ele é obrigatório. Portanto, ele vai continuar. E esse desconto, ele não vai entrar para a sua média, né? Então, no futuro, você não pode falar, olha, eu quero desistir dessa aposentadoria e pegar uma aposentadoria mais vantajosa. Portanto, antes de você se aposentar efetivamente, é bom realizar os cálculos e verificar se toda a documentação está no CNIS, se o INSS reconhece a sua documentação. Dessa maneira, você vai ter uma aposentadoria vantajosa e tranquila. Me aposentei, mas continuo trabalhando. Eu posso aproveitar esse recolhimento para melhorar minha aposentadoria? Excelente pergunta. Essa pergunta é uma dúvida muito recorrente aqui no nosso escritório. Infelizmente, você não pode aproveitar essas contribuições. Muito embora tais contribuições sejam obrigatórias, ou seja, ainda que aposentado, você vai continuar sendo descontado no contra-cheque as contribuições previdenciárias. Mas esses descontos, eles não vão poder entrar e melhorar a sua aposentadoria. O STF reconheceu que não cabe a desaposentação, que é quando você, teoricamente, muda de aposentadoria. Você deixa a menos vantajosa para pegar uma mais vantajosa. Por conta disso, infelizmente, essas contribuições não poderão ser aproveitadas. Uma vez aposentado, você não pode renunciar à aposentadoria. Por isso, é importante fazer os cálculos previamente para ver qual é a melhor regra de transição, evitando com isso um arrependimento posterior. Recebo pensão por morte. Se eu me casar de novo, eu perco a pensão? Não, você não perde a pensão por morte. Aquele que recebe pensão por morte, ele pode casar novamente. Essa pergunta é bem recorrente também. Mas ele só perde se, por exemplo, ele recebe a pensão por morte e contrai um segundo matrimônio. E esse segundo marido falece. Aí ela não vai poder receber 2 pensões por morte, devendo optar pela mais vantajosa. Renaldinho Melo, da Caça Vazamento CRJ, mais uma vez com muita satisfação participando da Conexão Brasil, da Com Brasil TV. Toda vez que eu participo, eu tenho trazido informações com relação à nossa atividade, que é a busca de vazamentos de água. É um trabalho que não é tão conhecido no Brasil, de certa forma é uma novidade. A gente tem trazido todos os esclarecimentos, equipamentos, nossa forma de trabalho, compartilhando conhecimento, que é fundamental para nós. Quando se trata de localizar vazamentos de água, a precisão é fundamental. O uso de tecnologias avançadas, como sensores de última geração e câmeras termográficas, permite identificar com exatidão o ponto do problema, mesmo em locais de difícil acesso. Esses equipamentos modernos não apenas economizam tempo, mas também evitam danos desnecessários à estrutura, tornando o processo mais eficiente e menos invasivo. O Naldir Melo, com sua experiência e tecnologia de ponta, garante que cada vazamento seja encontrado e corrigido da forma mais rápida e precisa possível, trazendo soluções que evitem desperdícios e promovem a economia de água. Com a tecnologia e os equipamentos certos, encontrar vazamentos de água nunca foi tão preciso e eficiente. Se você tem um problema de vazamento, não perca tempo e recursos. Entre em contato com a Caça Vazamentos de Água e resolva de maneira rápida e sem complicação. Não perca tempo. Caça Vazamentos RJ. Naldir Melo. Isso aí, pessoal. Então, complementando o que eu sempre tenho dito, no intuito de melhorar a qualidade de prestação de serviço no Brasil, proteger as pessoas, ter cuidado para as pessoas levar um risco para a sua residência. Você que contrata um prestador de serviço na área de detecção de vazamento de água, você tem que saber quem você está contratando. E tem muita gente que não tem especialização, não tem certificação. Você está levando para a sua residência uma pessoa despreparada. Então você pode estar colocando em risco a sua família, o condomínio
Então, todos à sua volta, né? Então, você tem que saber quem você está contratando. Muitas vezes você vai na internet, você não faz a pesquisa, você tem que pesquisar na internet. Você tem que saber que empresa que é aquela, você tem CNPJ, a história dessa empresa. A pessoa bota uma empresa agora, no mês seguinte, ela acabou de montar a empresa, ela já vai no Google, anuncia, paga, participa do leilão, já está aparecendo lá no cantinho esquerdo, anúncio. Já está participando do leilão. E muita gente tem muito contador de história, né? Muito enrolão. Pessoal, como se fala no Brasil, é o jeitinho brasileiro. Infelizmente isso existe. A pessoa vai lá e conta um monte de mentira, começou agora, já se posta como anos e anos de experiência, a melhor daquele estado que você presta serviço. Você está anos prestando serviço naquele estado, né? Tem vários estados no Brasil. Todo estado do Brasil tem um prestador de serviço nessa área. A pessoa começa agora, conta um monte de mentira. A pessoa que contrata não faz a investigação, tem que investigar, procurar redes sociais, Facebook é o mais antigo. Você tem que ter uma história no Facebook dessa pessoa, no Twitter, né, no Instagram. A pessoa não tem história nenhuma. Aí você vai consultar o CNPJ, se você for consultar, você deve consultar o CNPJ, a pessoa começou há 2, 3 meses atrás. Aí você percebe que está contando um monte de mentira. Aí você começa agora, já tem centenas de comentários do Google, aquele comentário 5 estrelas. Do nada aparece um monte de comentário. A pessoa não começou, então tem jeitinho brasileiro para tudo. Então você tem que ter cuidado na hora que você contrata. Você pode estar levando uma pessoa desqualificada, despreparada para sua residência, e você não sabe a índole dessa pessoa. Muito perigoso. Rio de Janeiro, né, ela atua aqui no Rio de Janeiro, direto, tem que ter um cuidado tremendo. Então você tem que saber a empresa que você está levando para sua residência. Buscar, perguntar, consultar o CNPJ e perguntar, sabe que o profissional que vem aqui prestar o serviço na minha residência, qual o conselho de classe que ele pertence? Isso é uma pergunta fundamental, crucial, para você fechar a questão. Qual o conselho de classe que esse profissional que vai vir aqui testar meu banheiro, por exemplo, qual conselho de classe que ele pertence? Ele tem que pertencer a algum conselho de classe. Não pertencer a conselho de classe nenhum, corta da lista. É uma pessoa que não quer pagar imposto, ela não quer se certificar, não quer estudar, não quer se especializar, ela não quer contratar um profissional especializado, adequado para prestar aquele serviço, porque o custo desse profissional especializado é mais caro. Então, essa pessoa, esse empresário, é um fundo de quintal. Então, ele não vai poder dar um bom atendimento a você. Então, não sabe aquele profissional que está aí na sua residência, né? Qual a vida pregressa dessa pessoa? Tem que ter muito cuidado, né? Então, são esses conselhos que eu passo para o público consumidor e passo para os prestadores de serviço também. Tem que honrar a profissão, a atividade. É o que eu faço. Olha tudo que eu mostro, olha tudo que eu exponho. Olha as certificações. Ética e honestidade em primeiro lugar. Pode consultar meu site, está lá na primeira página do site. Ética e honestidade em primeiro lugar. É fundamental. Essa é a chave da questão de uma boa prestação de serviço. Você não pode enganar o cliente sem falar a verdade. Você não pode contar historinha. Tem que vender o que é real. É isso que a Caça Vazamento RJ expõe para todo o Brasil. Conexão Brasil, toda segunda-feira, 14 horas. Assista quando quiser pelo canal do YouTube.